Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou a Andréa Dipp, estou aqui, como sempre, com a Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi, Dipp, oi pra todo mundo. Muito bom estar de volta aqui no Pauta. Bora para mais um programa nessa sexta. Em um texto publicado em março de 2023, 3 alunas da Universidade de Coimbra relatam assédios de professores do Centro de Estudos Sociais da instituição. Sem citar nomes, elas narram abusos de poder contra jovens pesquisadoras que dependem da aprovação acadêmica para construir suas carreiras, extrativismo intelectual e sexual e impunidade. Há referências de assédio sexual que teriam sido praticados por um professor estrela e seu auxiliar descrito como o aprendiz. Um dos casos narrados é o da Bela Gonçalves, deputada do PSOL, Minas Gerais, mas a identidade dela foi omitida no artigo. Em abril do mesmo ano, uma matéria publicada no site da Pública trouxe o depoimento da deputada. O termo professor estrela se referia ao professor e sociólogo renomado Boaventura de Souza Santos. O próprio Boaventura assumiu ser o professor estrela. O aprendiz seria Bruno Sena Martins. Boaventura classificou as denúncias como vingança e prometeu apresentar queixa-crime contra as autoras. Em seu relato, Bela Gonçalves diz que Boaventura marcou uma reunião no apartamento dele, colocou a mão em sua perna e, abre aspas, falou que as pessoas próximas dele tinham muita vantagem e sugeriu que a gente aprofundasse a relação. Ela relata que foi embora atordoada. No dia seguinte, conta que o professor a convidou para uma conversa junto com um ex-companheiro dela, que estudava no mesmo centro acadêmico. Ela diz que o Boaventura humilhou o trabalho dos dois e que ali identificou que, abre aspas, você poderia ter vantagens por estabelecer relações afetivas e sexuais com professores. Mas se você se nega, é punida por isso. No dia 19 de abril desse ano, a Pública trouxe no site uma outra matéria contando que um coletivo de mulheres fez novas denúncias de assédio sexual contra Boaventura. 3 pesquisadoras, 2 delas brasileiras, relatam assédio sexual, moral e intelectual. Quase um ano depois, a gente voltou no caso. Pela primeira vez, pesquisadoras reunidas em um coletivo internacional relataram publicamente as violências e os assédios que teriam sofrido de Boaventura de Souza Santos. Até então, elas estavam mantendo suas identidades e histórias em sigilo. Os relatos delas descrevem também um ambiente tóxico de medo e silenciamento dentro do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. As pesquisadoras dizem que os comportamentos impróprios do professor eram normalizados e até abafados dentro do centro acadêmico. Aqui, na descrição desse episódio, a gente colocou os links para todas as matérias publicadas. Quem estava no rastro dessa história, reunindo as denúncias desde o começo, é a repórter Mariama Correia, que inclusive conversou em alguns momentos com as pesquisadoras em entrevistas super longas. E hoje a Mariama volta aqui ao programa para contar o que se sabe sobre esse caso e como foi acompanhar todo esse processo. Para quem acompanha aqui o Pauta sempre, já até conhece a voz da Mariama, porque ela chegou a apresentar alguns episódios durante as minhas férias. Bom, a gente já vai para a conversa, mas antes a gente tem um recado muito, muito importante que a Dipp vai trazer. O cara é parça do Bolsonaro, do Trump e benfeitor do Rio Grande do Sul e da Amazônia. Você já se perguntou quais são as intenções do Elon Musk no Brasil? Não tem bilionário que dá ponto sem nó, né, gente? Por isso nós, da Pública, vamos investigar os negócios do Elon Musk no Brasil. E a gente precisa muito da sua ajuda para esse projeto. A gente precisa só de 0,00002% do equivalente à fortuna do Musk. Isso representa só 700 novos aliados no programa de financiamento coletivo da Pública. Acesse agora apoie.apublica.org e apoie o novo projeto da Pública a partir de R$20. Nós já abrimos a caixa preta do Bolsonaro, agora é a hora de investigar o Elon Musk. Vamos nessa? E aproveita que você já está aí, curta e siga o Pauta onde você estiver nos escutando. Compartilhe os episódios com todo mundo e traga novos ouvintes para essas conversas. Comente o que você achou do programa na caixa do Spotify, nas redes sociais. A gente adora saber o que vocês estão achando. Recados dados, bora para a pauta. Mariama, muito obrigada por voltar aqui para o Pauta Pública. Oi, gente, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite, Andréa, Clary. Mari, para começar, conta pra gente quais são as denúncias feitas contra o professor Boaventura e como que essas denúncias chegaram até você. No ano passado, em 2023, eu estava acompanhando, mas assim, de forma muito paralela,
o desenrolar de algumas acusações de assédio sexual e moral contra o professor Boaventura de Souza Santos, que surgiram em Portugal. Essas primeiras acusações surgiram num artigo assinado por pesquisadoras, e esse artigo foi publicado em um livro. Esse artigo fala de más condutas no ambiente acadêmico. E esse artigo cita o professor Boaventura, na verdade, não nominalmente, né? A princípio, nem as pesquisadoras colocavam seus nomes, nem o próprio professor era citado nominalmente. Nesse artigo, elas citam Boaventura como professor estrela, e as denúncias são todas sigilosas, né? Todas as acusações são feitas por pesquisadoras de vários países, incluindo também brasileiras, mas nenhuma delas tinha se identificado ainda. E quando essas denúncias vieram à tona, ele mesmo se identificou como professor estrela. Na verdade, já havia antes algumas denúncias contra ele, algumas acusações contra Boaventura, que surgiram em pichações nos muros da Universidade de Coimbra. Então, ele mesmo se colocou como sendo esse professor estrela e começou a fazer uma defesa, né? Dizendo que, na verdade, as acusações eram falsas, infundadas e que aquilo se trataria de uma perseguição. Até em reação a isso, outras pesquisadoras resolveram falar. Na época, Isabela Gonçalves, né, que é deputada pelo PSOL em Minas Gerais e foi orientanda de doutorado de Boaventura em Coimbra, me procurou para falar do caso dela. Então, foi o primeiro contato mais próximo que eu tive com essas acusações contra o professor Boaventura de Souza Santos, que é um professor português, né, que era coordenador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, mas que é um intelectual renomado, né, conhecido, muito lido, né, de língua portuguesa, então também muito lido no Brasil, muito referenciado no Brasil. E como que tem sido feita a investigação na universidade? A gente sabe que esse não é um caso isolado, né, que pode acontecer das universidades acobertarem professores, além de ser super difícil dessas mulheres denunciarem por medo de perder os trabalhos, serem desacreditadas, etc., né? Pelo que eu entendi, eles dizem ter instalado uma investigação independente, mas as vítimas dizem que não têm acesso às informações, é isso? Isso. Na época que a gente fez a primeira reportagem, né, lá em 2023 ainda, abril de 2023, com o relato de Bela Gonçalves, que é um relato de assédio sexual, que ela contou que sofreu quando era orientanda de mestrado de Boaventura, um coletivo de vítimas de Boaventura, elas se apresentam assim, coletivo de vítimas de Boaventura, também me procurou. A princípio, elas falavam todas em anonimato, e elas denunciavam também isso, que a investigação instalada por uma comissão independente dentro do SES, né, do Centro de Estudos Sociais, que ele coordenava, essa investigação teria acontecido sem muita transparência, na opinião delas. Essa investigação durou aproximadamente um ano. Então, um ano depois, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra soltou uma carta onde pede desculpas, onde, na verdade, um ponto importante é que eles reconhecem realmente que teria havido um comportamento inadequado, né, dentro da universidade, e eles pedem desculpas às vítimas. Mas nessa carta, eles não falam do professor Boaventura. Em momento nenhum o nome de Boaventura está ali. E isso não agradou esse coletivo, né? Elas não se sentiram representadas assim, por essa conduta da universidade. Nesse momento, está havendo uma outra investigação, que é do Ministério Público de Portugal, que parte também dessa investigação inicial, né, do SES, em Coimbra. E essa investigação do Ministério Público está em curso. O coletivo de vítimas está colaborando com investigações do Centro de Estudos Sociais em Coimbra e também com o Ministério Público de Portugal. Porque um ano depois dessas primeiras acusações virem à tona, o sentimento dessas vítimas que conversaram comigo desse coletivo é de que ainda falta justiça, né? De que não foi feita justiça. Porque foi feita uma investigação, saiu uma carta com pedido de desculpas, mas nada mudou muito. Boaventura fez um afastamento voluntário. As outras pessoas que também foram acusadas de assédios sexuais e morais, que é o assistente dele e uma diretora da Universidade de Coimbra na época do Centro de Estudos Sociais, também se afastaram. Mas, fora isso, elas têm sentimento ainda de injustiça, né? De que não foi feita justiça diante de tudo que elas teriam sofrido nesses anos onde trabalharam ou estudaram no SES. Maria, uma coisa que eu queria entender aqui com você em mais detalhes. Esses abusos, esses assédios, eles teriam acontecido ao longo de quantos anos?
são denúncias de mais de 20 anos, né? O professor Boaventura, ele já é um intelectual consagrado, ele já tem idade avançada, ele já está lá há muito tempo. Então, eu conversei com mulheres que têm idades muito variadas. Conversei com mulheres muito jovens e com mulheres que já têm aí na faixa lá dos seus 40, 50 anos e muito tempo aí de profissão, né? Essas denúncias, essas acusações que elas fizeram, elas levam a crer que havia um ambiente muito tóxico dentro da própria universidade, né? De abafamento desses casos, de até conivência da universidade, da diretoria, dos cargos altos, com esses tipos de conduta, né? Porque nada foi feito. E é importante também entender que essas mulheres também, muitas delas estavam estudando lá com bolsa. Então, os órgãos, né, dos seus países, por exemplo, aqui no Brasil, o CAPES, que fazem o financiamento, também não se posicionaram, não foram capazes de ter mecanismos de prevenção e de acolhimento dessas mulheres nesses casos. É importante, assim, eu acho que mencionar todas essas esferas, porque são várias esferas que falharam nesses casos, não apenas a própria Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos Acadêmicos de lá foi falho de não identificar e coibir essas práticas, como também esses organismos de financiamento acadêmico não foram capazes de oferecer o acolhimento e a proteção para essas pesquisadoras que estavam longe dos seus países, né, em condição de bolsa. A gente sabe que, para muitas pessoas, essa é uma coisa que a gente batalha ao longo da vida, né, para conseguir uma bolsa para estudar fora, e aí tem um financiamento que você tem que pagar. Muitas delas contaram para mim que continuavam fazendo doutorado e não interrompiam a pesquisa, ou que não voltavam para os seus países porque ficavam com medo de contrair uma dívida que elas não seriam capazes de pagar, porque são bolsas em euro, né, um valor muito alto. Nas duas reportagens, eu procurei a CAPES aqui no Brasil, porque havia muitas pesquisadoras brasileiras, e a resposta foi padrão, né, que existe mecanismos de denúncias, mas é muito obscuro até que ponto essas denúncias são realmente investigadas, né, em que é que dá isso tudo. A gente sabe que essa não é uma questão isolada do Centro de Estudos Acadêmicos de Coimbra, infelizmente, que essa é uma realidade que acontece muito no Brasil. Na época que a gente publicou essas reportagens, muitas pessoas vieram falar de denúncias, né, de assédio no ambiente acadêmico e que não vão para frente, tanto denúncias de assédio sexual como de assédio moral, que são muito normalizadas, né? O adoecimento de pesquisadoras por assédio moral, de pessoas que estão no ambiente acadêmico por assédio moral durante o desenvolvimento de seus trabalhos é uma coisa até normalizada, né, nesses ambientes. Então, acho que é importante que essas esferas todas sejam responsabilizadas, né? Mariema, você tem acompanhado esse caso desde o ano passado e agora, recentemente, as denunciantes resolveram sair do anonimato, revelar suas identidades. Conta pra gente como é que foi isso. Quantas são essas mulheres denunciantes e o que elas relatam? A primeira vez que esse coletivo de vítimas de Boaventura entrou em contato comigo foi depois que a gente publicou as denúncias de Bela Gonçalves, que são denúncias de assédio moral e sexual, enquanto ela estava estudando, era orientanda de doutorado de Boaventura em Coimbra. Depois que essa denúncia saiu, esse coletivo me procurou, elas fizeram vários posicionamentos públicos, cartas, né, abertas sobre o que elas sofreram, ampliando aí, na verdade, o rol de acusações, não só de assédio sexual e moral, mas também de extrativismo intelectual, que é o uso da produção, né, acadêmica e intelectual delas sem a devida remuneração ou crédito, que é uma coisa que a gente sabe que se repete muito, infelizmente, né, nos ambientes acadêmicos. Denúncias de que havia um certo modus operandi, parece nas acusações, a necessidade de controlar as trajetórias profissionais delas. Também muitas situações onde elas denunciam, elas dizem que ele descontrolava, gritava com elas em reuniões públicas e fazia reuniões na casa dele, aparecia vestido de forma inadequada, né? Então, são várias denúncias e esse coletivo falava comigo sempre em condição de anonimato. Esses primeiros contatos aconteceram ainda em abril de 2023. E eu mantive contato com elas durante o processo e em determinado momento, quando elas se sentiram prontas e acharam que era a hora de falar, colocando as suas identidades, né? Elas me procuraram também um ano depois.
E foi depois dessa carta aberta do Centro de Estudos Sociais, que não cita Boaventura, e depois de um ano dessas acusações não terem, na perspectiva delas, assim, culminado em um processo que elas se sentissem atendidas e que achassem que tenha sido feita justiça. Então elas me procuraram e decidiram falar das suas histórias, cada uma contar as suas histórias. São mais de 10 mulheres. Eu conversei com parte delas e elas decidiram falar coletivamente. Foi, inclusive, um desejo delas, né? Falar coletivamente. Então, foi uma entrevista longa, de mais de 4 horas, de muita escuta, assim, porque elas já tinham falado entre elas, mas elas nunca tinham falado publicamente disso. E são as histórias das vidas dessas mulheres, são histórias de sonhos delas. Sabe, uma me disse uma coisa que me tocou muito, que ela disse: o meu sonho era ser professora e hoje em dia eu não consigo mais entrar numa universidade, assim. E então foram histórias de muitos anos para elas terem as suas pesquisas orientadas por Boaventura, que é um professor, um acadêmico super respeitado, mundialmente respeitado, com vários livros publicados. Era um sonho, né, que seria realizado ali. Elas me contaram que chegavam com muita expectativa, né, que elas tinham muito respeito por aquela figura e era uma quebra muito grande, segundo elas, que aquilo tudo, né, acontecesse, elas se verem naquela situação e verem as outras naquela situação, porque elas também são testemunhas umas das outras. Embora tenham muitas mulheres de idades diferentes e que frequentaram aquele ambiente em momentos diferentes, em algumas situações elas estiveram nos mesmos ambientes juntas. Então elas viam o que as outras estavam passando. E aquilo tudo também causava muita angústia. Então são histórias de muitas delas de mais de 20 anos de trabalho dentro do Centro de Estudos Sociais em Coimbra. Relatos assim muito sofridos e que até hoje reverberam, né, nas vidas delas. Na vida acadêmica, muitas se desviaram dessa trajetória acadêmica, a maioria, na verdade, não conseguiu continuar, perdeu emprego, né? Então são perdas financeiras também. Passaram muito mais anos do que deveriam para fechar o doutorado, tiveram que refazer tudo, que voltar às pressas para os seus países. Muitas me disseram que voltaram sem nada de Portugal, voltaram para o Brasil sem nada. Estão se refazendo ainda, sabe? Depois de muitos anos e todas essas situações de violências que elas dizem ter passado durante anos, na verdade. Foram anos de violência. E, Mari, a gente que é jornalista sabe que sempre é complicado publicar reportagens que contam acusações sobre uma pessoa nominalmente, né? Ainda mais sobre um professor estrela, né? Não por medo, claro, a gente já fez isso algumas vezes, o próprio caso Klein é um exemplo. Mas nem todo mundo sabe como que é esse processo de decidir publicar, todos os cuidados que são tomados. Você pode falar um pouco sobre isso? Vou puxar um pouco o saco aqui para dizer que eu aprendi com você, né? Que você me ensinou a fazer essas coisas, assim. A gente fez muitas reportagens juntas, que eu tenho muito orgulho disso. Aprendi muito nesse processo. A gente tem um cuidado muito grande na pública, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, talvez, do nosso trabalho, que é um cuidado que começa desde essa escuta, né? A gente é profissional, é trabalhador, recebe salário. Claro que a gente também tem interesse que o nosso trabalho tenha impacto, tenha audiência, ajude a mudar situações, né? Mas eu acho que nessas situações de acusações desse tipo, o melhor momento para mim é quando essas pessoas que a gente escuta dizem: olha, obrigada pelo acolhimento, eu me senti acolhida, eu me senti, né, seguro, eu não me senti forçado a nada, me senti respeitado. Eu acho que esse é o momento onde a gente respira, né, um pouco, assim, porque é muito realmente delicado ouvir essas denúncias. A gente não tem interesse de fazer nenhuma cruzada contra ninguém e o nosso trabalho é pautado por muita seriedade, né, um trabalho jornalístico de apuração e de checagem de informações. Nesse caso, são várias mulheres falando, tendo acusações contra uma pessoa, né? O professor Boaventura foi procurado, a gente deu a reportagem já com um posicionamento dele, via assessoria e também via outros posicionamentos que ele nos enviou. A gente procurou todas as pessoas que são citadas nominalmente nessa reportagem, a Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos Acadêmicos. A gente tem muito cuidado de checar todas as informações possíveis de checar. A gente faz a escuta,
tenham cuidado de ouvir isso de forma respeitosa e acolhedora, porque a gente sabe que não é fácil falar sobre essas coisas. Para muitas pessoas é reviver um trauma, né? E a gente, jornalisticamente, sabe que não tem poder de fazer justiça, mas tem o poder e a responsabilidade, na verdade, de ouvir com seriedade, né, e de fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, que é uma coisa de ter sensibilidade e respeito pelas pessoas que a gente entrevista e também ouvir as pessoas que fazem, né, que estão do outro lado, que estão sendo acusadas, e checar todas as informações possíveis. Esse foi um trabalho que a gente fez que demorou várias semanas, né, como você falou, não por medo, mas por seriedade mesmo com o nosso trabalho. E essa reportagem, ela repercutiu muito em Portugal, o que foi muito bom, assim, a gente ficou muito feliz com a repercussão. Está repercutindo ainda também em outros países, né, por ele ser uma pessoa que é reconhecida, assim, conhecida internacionalmente pela sua produção acadêmica. Está repercutindo também em outras línguas, então é um trabalho que envolveu muita equipe. Também não sou só eu, né? Teve o trabalho de Bruno Fonseca também, que me ajudou na edição. Tem o trabalho de toda a equipe da Pública. Enfim, é um trabalho de equipe e é um trabalho muito sério. E eu fico pensando aqui, agora, como é que está a situação na Universidade de Coimbra? O Boaventura voltou a dar aulas? O coletivo está preparando novas ações? Mariama, quais são os desdobramentos das denúncias? Na reportagem em si, a gente já informa que em algum momento Boaventura teria falado em uma reunião, segundo informações que foram publicadas em Portugal, que ele ia voltar para a universidade. Ele fez um afastamento voluntário, né, da universidade, ele não foi afastado. Na reportagem a gente cita essa reportagem que informa sobre essa reunião onde ele teria dito isso. Mas ele continua afastado. E existem ainda investigações sendo feitas dentro da Universidade de Coimbra e também no Ministério Público de Portugal. A gente está acompanhando esses desdobramentos e eu me mantenho em contato com as pesquisadoras do coletivo, que estão também acompanhando esses desdobramentos no momento. Então, no momento, essa é a situação. Existe uma investigação e a gente não sabe ainda quando essa investigação vai chegar ao fim, mas ela está em curso. Bom, vamos esperar aí para ver cenas dos próximos capítulos, né? Obrigada por vir aqui falar sobre esse assunto tão importante. Gente, obrigada. Queria agradecer a oportunidade e convidar as pessoas também para lerem as reportagens. É isso, né? Eu acho que esse é um tema importante. Às vezes a gente pensa que é um tema que está distante, porque a gente está tratando de uma pessoa que é um acadêmico lá em Portugal, mas esse é um tema que está muito próximo também da nossa realidade aqui no Brasil. Se você está ouvindo agora, está passando por uma situação dessa, acho que é importante denunciar, procurar os canais que existem dentro da sua universidade, do lugar onde você está trabalhando, estudando, e falar. É importante falar e denunciar para que essas práticas possam ser coibidas, né? Para que a gente não tenha mais essa realidade. Por e-mail, a assessoria de comunicação do professor Boaventura informou que a investigação independente realizada pelo SES não imputou crimes nem faltas graves a nenhuma das pessoas denunciadas, nem mesmo em relação ao professor Boaventura, nem em relação à professora negra moçambicana Maria Paula Menezes, nem também em relação ao pesquisador negro cabo-verdiano Bruno Sena Martins. Também que o professor aguarda o desenlace processual no Ministério Público Português para que possa apresentar sua defesa e confrontar adequadamente as acusações, demonstrando com provas que não cometeu crime algum. Também por e-mail, o escritório de advocacia que representa Boaventura no Brasil escreveu uma carta que pode ser acessada completamente nos links de publicação desse episódio. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Tá no ar a nova temporada do podcast Cirandeiras, que exercita a escuta de mulheres brasileiras ousadas que modificam vidas, padrões e territórios, e que está com uma temporada nova chamada Ritmos Latinos. Apesar de tentarem negar, o tango é uma composição musical, que também é dança, resultado de uma confluência entre o candombe, herança das pessoas negras escravizadas, que foram trazidas para o nosso continente, e da rabaneira, que foi um ritmo trazido pelos marinheiros cubanos, que chegaram pela primeira vez no Rio da Plata.
Nesse episódio, o Cirandeiras conversa com Shirlene Oliveira, uma brasileira que canta tango desde 2012 em Buenos Aires, na Argentina, e que explica por que o ritmo é marginal, negro e periférico. Afasta aí as cadeiras, prepara a sala e bota pra emendar os Cirandeiras depois de ouvir o Pauta. Boa escuta! E termina aqui mais um Pauta Pública. Muito obrigada por ter ficado com a gente em mais um programa. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais conversas que não podemos mais adiar. O Pauta Pública é apresentado por mim, Andréa Dipp, pela minha parceira de microfones, Clarissa Levi. A gente também cuida das entrevistas e da pauta do programa. A edição, a produção e o roteiro são do Ricardo Terto e o apoio de produção é da Estela Diogo. As artes são da Tainá Gonçalves. A coordenação de redes sociais é do Ravi Preisner. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta em todos os tocadores. Um abraço, ouvintes. Até lá. Gente, um abraço. Até semana que vem.